Olá! Nesse vídeo vamos falar a respeito dos mecanismos de diferenciação e coordenação de uma estrutura organizacional. No vídeo anterior, nós vimos que o desempenho humano dentro de uma organização pode ser afetado por 5 grandes conjuntos de variáveis. Se essas variáveis não estiverem sob controle, não estiverem devidamente desenvolvidas no contexto organizacional, elas afetam diretamente o desempenho do nosso colaborador dentro dessa organização. Hoje vamos ver um dos primeiros desses conjuntos de variáveis, né? A elaboração da tarefa, o quanto que a tarefa é clara, específica, plausível para esse colaborador. Para isso, nós vamos falar um pouquinho a respeito de estruturas organizacionais. A estrutura organizacional, quando ela é montada, ela precisa basicamente estabelecer 2 mecanismos. Os mecanismos de diferenciação e os mecanismos de coordenação. O mecanismo de diferenciação estabelece qual é o grau de divisão que a tarefa vai ter dentro da nossa organização. Imaginem vocês que a gente desenvolve um determinado produto, um determinado serviço, só que para desenvolver nós vamos precisar de várias pessoas trabalhando de forma coordenada. Quem vai fazer o quê? Como é que a gente vai separar esse produto, esse serviço? Quem vai fazer que parte? Esse tipo de pergunta é respondido pelo mecanismo de divisão ou diferenciação, né? Em seguida, a gente também responde aqui a seguinte pergunta: em que base ou critério os trabalhos serão agrupados? Então, depois que a gente define como é que esse trabalho vai ser dividido, como é que a gente vai agrupar as equipes que vai fazer cada parte deste trabalho, né? Nós vamos agrupá-los por departamentos, por equipes, por grupos. Então, como o trabalho é separado, como o trabalho é dividido, e como é que a gente vai agrupar as pessoas que vai fazer cada parte, que vão fazer cada parte desse trabalho, é o que estabelece os mecanismos de divisão ou diferenciação. Tá? O outro mecanismo básico que compõe uma estrutura organizacional, a gente construiu uma estrutura organizacional, é o mecanismo de coordenação ou integração, né? Como o próprio nome diz, ele vai estabelecer como é que as pessoas que fazem partes do todo, né, partes desse nosso serviço, partes dessa nossa estrutura, se relacionam, se coordenam, se integram para que a gente tenha esse serviço ou esse produto bem estabelecido, né? Então, a quem os trabalhadores devem se reportar quando tem alguma dificuldade? Que número de trabalhadores deve ficar sob a coordenação de um gestor, né? Qual o tamanho das minhas equipes? Onde está a autoridade para tomada de decisão, né? Quem vai ser o chefe, quem que vai ser o subordinado? Em que nível deve haver regras para regras e regulamentos para orientar a conduta de empregados e gestores? Vai ser a nível de equipes, vai ser a nível de departamento, vai ser a nível de setores? Como é que a gente vai organizar isso? Tá? Então, nosso vídeo hoje vai falar justamente a respeito desses 2 mecanismos. Vamos lá. Bem, o primeiro, né, é o mecanismo de divisão ou de diferenciação, né? Como o próprio nome diz, ele vai refletir o tanto que a gente quer que dividir o trabalho, dividir esse produto, esse serviço que a nossa organização oferece, né, em tarefas individualizadas, ou seja, o que o colaborador, um colaborador da nossa organização, vai pegar desse todo que é gerado dentro da organização. Tá? Além da gente falar em diferenciação, também a gente está falando em que grau que a gente quer que esse colaborador seja especializado, né? Nós vamos falar de especialização quando a gente vai dizer o seguinte: qual é o tamanho ou a amplitude da tarefa que a gente espera que esse colaborador estabeleça ou pegue como responsabilidade. Tá? Então, a especialização, como o próprio nome diz, né, implica a divisão do trabalho, ou seja, qual é o grau de decomposição daquela atividade, daquela tarefa que a gente vai dar para cada colaborador. Tá? Então, basicamente, na especialização, né, na departamentalização, a gente tem uma escolha. A gente pode oferecer para o nosso colaborador, para ele pegar grandes partes do nosso processo produtivo, grandes partes do nosso processo de atendimento, de serviços, né? Ou nós podemos estabelecer que ele vai pegar uma pequena parte, uma parte diminuta daquele processo como um todo.
Tá? Nós vamos ver ao longo dessa disciplina que isso é uma discussão que deve ser feita muito junta com a estratégia da organização e a sua complexidade. Tá? No outro posto, a gente tem também os mecanismos de integração e organização que vão estabelecer como é que essas pessoas vão se relacionar para que a parte que esse meu colaborador fez aqui passe para o outro colaborador, para outra equipe, para que ele dê andamento a esse produto, a esse serviço que a gente está estabelecendo. Tá? Bem, como é que a departamentalização, como é que essa especialização funciona? Os mecanismos de departamentalização, é um mecanismo de especialização horizontal, ou seja, todo mundo está no mesmo nível dentro do organograma da minha instituição, né? E aqui eu tenho setores, eu tenho departamentos que vão pegar um pedacinho do todo, ok? Então, a gente chama isso de especialização horizontal, tá? Essa especialização horizontal, ela normalmente é conhecida como departamentalização. Existem duas formas da gente departamentalizar. A gente departamentaliza por função, então a gente tem o departamento de função de engenharia, função de contabilidade, função de marketing, ou a gente departamentaliza por produto, né? A gente tem a divisão de cadastro, divisão de título eleitoral. Por produto ou por função, na verdade é uma escolha muito própria de cada organização. Mas o mais importante é que a gente tenha critérios para departamentalizar. Se a gente departamentaliza porque sem critério nenhum, a gente acaba criando dois departamentos que estejam fazendo a mesma coisa, e aí não tem por que existir esses dois departamentos, né? Ou a gente está inchando um departamento de responsabilidades e o outro basicamente fica sem responsabilidade nenhuma. Critérios para a gente dividir as pessoas, segmentar o trabalho das pessoas dentro da organização são muito importantes para que as tarefas de cada pessoa fiquem claras, fiquem consistentes, fiquem objetivas para esses nossos colaboradores. Tá? Então, quando a gente está falando de uma estrutura funcional, um organograma qualquer, esse daqui é um organograma, né? Isso daqui é um exemplo de uma especialização horizontal ou uma departamentalização. Aqui a gente tem a diretoria de marketing, a diretoria de engenharia, a diretoria de produção. As pessoas aqui, quem trabalha aqui trabalha só com marketing, quem trabalha aqui trabalha só com engenharia, quem trabalha aqui trabalha só com produção. A gente organiza as pessoas de acordo com uma departamentalização funcional dentro desse exemplo, ok? Então, quando essa departamentalização está pronta, né, a gente pode pensar na especialização agora vertical, como é que o trabalho vai ser dividido verticalmente. Tá? Essa especialização vertical basicamente estabelece o grau de controle que o trabalhador vai ter sobre o seu trabalho. Né? Se eu tenho uma estrutura onde é uma estrutura mais achatada, né, onde a pessoa aqui tem mais autonomia para fazer o que deve ser feito, porque ele tem acesso direto ao chefe maior da instituição, nós temos uma estrutura que dá mais autonomia para o trabalhador desenvolver suas atividades. Tá? Se eu tenho uma estrutura muito longa, muito piramidal, onde a pessoa, para fazer o seu trabalho, precisa pedir autorização para o seu chefinho, que pede autorização para o outro chefe, que pede autorização para o outro chefe, que pede autorização para o outro chefe, até chegar no chefão, eu tenho um menor grau de autonomia para esse servidor, para esse colaborador que está aqui na base dessa minha pirâmide. Tá? Então, o grau de especialização vertical, ele basicamente estabelece a separação entre quem planeja, quem toma as decisões, e quem de fato executa aqui na base da pirâmide. Tá? Quanto maior esse grau de especialização vertical, maior a separação entre quem planeja e quem executa. E o mais complicado de instituições muito piramidais com uma especialização vertical muito intensa, pior é a visão do todo, né? E necessita que o planejamento e a administração das atividades seja feita por pessoas que sejam diferentes, ou seja, quem planeja é diferente de quem executa, e aqui, se a distância entre quem planeja e quem executa for muito grande, esse telefone sem fio aqui pode gerar um ruído muito grande, a ponto de quem planeja pensou num produto ou num serviço X, mas quem executa já está pensando em algo Y e, a despeito de eu ter planejado muito bem, aquilo nunca é executado com precisão.
Então, um problema muito sério de organizações que tenham uma estrutura piramidal muito intensa, uma especialização vertical muito intensa, né, é que há um ruído muito grande entre aquele que visualiza o produto ou serviço da instituição e aquele que de fato executa. Né? Se esse que executa não tem a visão do todo, e olha como é que é complicado num organograma muito complexo, né? Se ele não tem essa visão do todo, ele vai ter dificuldade em executar a contento de acordo com aquele que planejou lá em cima. Tá? Então, esse é o grande problema de uma especialização vertical muito intensa. Tá? No próximo vídeo, vamos falar então de mecanismos de coordenação. Espero você até lá.